Cotias, o vizinho pediu para eu fazer a mudança, porque eu tenho uma caminhonete. A polícia me abordou, me autuou, manteve meu veículo retido e mandou tirar parte da carga. Tá certo isso? Quem estabelece as regras sobre o transporte de cargas ou bicicleta nas partes externas dos veículos dos tipos automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário é a resolução do CONTRAN 955 de 2022. Logo no artigo 2º fala que quando você for transportar carga ou bicicleta, lá nas partes externas você deve respeitar. Primeiro, verifique o peso que seu veículo suporta. E depois veja se esse veículo é permitido instalar o bagageiro, porque tem veículo que não é permitido. Com relação ao bagageiro propriamente dito, leia o manual do fabricante sobre como é que é a devida instalação e principalmente sobre o peso que ele suporta. No artigo 3º dessa resolução, adverte que haverá infração se essa bicicleta ou a carga que você está transportando na parte externa do veículo não estiver devidamente acondicionada e bem amarrada. A carga não pode estar derramando na via, não pode levar nada arrastando, a carga não pode ultrapassar, atrapalhar a visão do condutor, essa carga não pode estar fazendo barulho e nem poeira. E também não pode tapar as luzes, principalmente as luzes de freio e nem os indicadores de pisca, que é aqueles indicadores de direção que a gente chama pisca. Essa carga tem que ficar na largura do veículo e jamais ultrapassar. Com relação à altura, se você colocou a carga no compartimento de carga, que a gente chama de carroceria, caçamba, a altura permitida é 2 vezes a largura do seu veículo. Aí você conta a partir do plano de apoio das rodas, que é o chão. Para você entender melhor, se a lei permite uma altura 2 vezes a largura do seu veículo, uma caminhonete Hilux, por exemplo, tem uma largura de aproximadamente 1,90. Então, 1,90 vezes 2, você tem uma altura permitida aí de 3,80. Mas, Cotias, a resolução 882 permite uma altura máxima de até 4,40. Pessoal, essa é uma tolerância genérica, geral. Esquece, siga o que estabelece a resolução 955 de 2022. Um macete para você medir a largura do seu veículo é tomar como referência a largura do teto, sem contar os retrovisores. Outra coisa, se você seguir as regras do que estamos tratando aqui, não precisa, para transportar alguma coisa, você pedir a AET, que é a Autorização Especial de Transporte. Senhores, quando você carregar a bicicleta ou então uma carga e essa carga for indivisível, lá na parte traseira, na parte externa do veículo, que resulte em encobrimento da sinalização traseira, ou então cobriu a placa traseira, aí você tem que usar uma régua de sinalização e uma segunda placa. Régua de sinalização é um acessório com características semelhantes a um para-choque traseiro, devendo ter no mínimo 1 metro de largura e no máximo a largura do seu carro. Cotinha, se eu tiver um extensor de caçamba, aí não precisa colocar régua. Extensor de caçamba é um acessório que permite a circulação do veículo com a tampa lá da caçamba aberta e ele impede a queda de carga na via sem comprometer a sinalização traseira. Se a carga estiver no bagageiro em cima, só é permitido uma altura máxima de 50 centímetros e o comprimento não pode ultrapassar o comprimento do carro. Então, por exemplo, se você estiver transportando uma escada ou um cano lá grande, né? Esse cano e essa escada não pode ser maior que o tamanho do seu carro, do que o comprimento, e nem maior que a largura. Não meça pelos retrovisores não, já falei que é pelo teto. Tome como referência o teto do carro, porque tem carro que é assim, né? Então a referência é o teto. Cotias, eu tenho uma caminhonete. Eu posso carregar, por exemplo, uma escada grande na carroceria e ela ficar assim, a parte da escada ficar em cima do teto, não só a escada, como qualquer outra coisa. Nesse caso, você vai obedecer o que eu já falei. Essa carga não pode ser mais larga e nem comprida que o seu veículo e a altura obedeça o mesmo. Não pode ultrapassar essa parte de cima a 50 centímetros do teto. Cotinhas, eu posso levar uma carga com a tampa da caçamba aberta? Pode. Agora, a carga que você estiver levando, para que necessite a tampa da caçamba estar aberta, necessariamente tem que ser uma carga indivisível. E se for à noite, você tem que sinalizar por meio de uma luz ou então um dispositivo refletor na cor vermelha.
a parte que ficar para fora não poderá ultrapassar 60% da distância entre os dois eixos do veículo. É mais ou menos assim. A distância entre os dois eixos de uma caminhonete Hilux é de 1,40. Então, 60% de 1,40, você tem um excedente aí de 84 centímetros. Significa dizer que se o carro fosse se seu carro fosse essa Hilux, e a carga tivesse com 90 centímetros excedendo, contado da tampa da caçamba, já estava sujeito à infração. Com relação a levar a bicicleta, além de obedecer às regras gerais que já falamos, que a carga não pode ultrapassar o comprimento e a largura do carro, falamos também que a largura é medida pelo tamanho do teto, falamos que a altura da carga do bagageiro em cima não pode ultrapassar 50 centímetros, falamos que a altura da carga da caçamba das caminhonetes não pode ser maior que 2 medidas de largura do veículo, que em média, para você ter uma média geral, é 3,80. E por fim falamos que a tampa da mala, se tiver aberta, a carga necessariamente tem que ser indivisível. E esse excedente em regra geral, não pode ser maior que 90 centímetros, como dei o exemplo da caminhonete Hilux. Voltando à bicicleta, só cabe acrescentar que a bicicleta poderá ser transportada na parte externa ou então sobre o teto. A bicicleta, apesar de poder desmontar, para efeito dessa resolução, ela é considerada uma carga indivisível. Por esse motivo, ela pode ultrapassar no teto os 50 centímetros. E por fim, é importante que você siga rigorosamente todas as instruções de instalação do fabricante, como modo de fixação, quantas bicicletas suporta, cuidados de segurança no transporte, inclusive os cuidados que devem serem tomados para preservar a segurança no trânsito. Uma observação, não pode usar o suporte de bicicleta para transportar outra coisa. E sempre que possível, porte o manual de instrução. Agora vamos entrar no mérito das infrações. Se a carga não estiver bem amarrada, é artigo 69, infração leve, R$ 3,88. Se não estiver com a segunda placa, nos casos que necessite que comentamos, artigo 234, 7 pontos, gravíssimo, R$ 293. Se a carga estiver derramando, lançando ou arrastando sobre a via, artigo 231, inciso 2, 7 pontos, gravíssima, 293. Se a carga ultrapassou os limites da altura, comprimento ou largura do veículo, artigo 231, inciso 4, é infração grave, 5 pontos, R$ 195. Se a carga, bagagem ou bicicleta ficar passando para a frente do veículo ou passando para as laterais, ou então quando a carga for indivisível e você não obedeceu o que falamos, artigo 235, infração grave, 5 pontos e R$ 195. Dá uma força, divulga e minha continência.